Então, protocolo HTTP e alguns verbos. Acadêmico David e o Kaique. Vamos lá. O que é o HTTP? Então, o HTTP é o sistema que possibilita a comunicação entre o navegador, que é o cliente, e o servidor da web. Ele define as regras de envio e recebimento de mensagens na internet, permitindo a troca de informações como textos, imagens, vídeo e outros tipos de conteúdo digital. Em termos simples, toda vez em que um usuário acessa um site, o navegador envia uma requisição HTTP ao servidor pedindo determinados dados. O servidor então processa esse pedido e responde com as informações solicitadas, como uma página HTML, um script ou um arquivo. O funcionamento, né? O funcionamento é bem direto. Primeiro, o navegador, que é o cliente, envia uma requisição HTTP, pedindo algum recurso como uma página, uma imagem ou um arquivo. Depois, o servidor processa esse pedido e envia uma reposição HTTP, que contém o conteúdo solicitado e também o código de status, indicando se o pedido deu certo ou não. Por exemplo, o código 200 indica sucesso, enquanto o código 404 indica que o recurso não foi encontrado. Uma estrutura de uma requisição. Então, HTTP é formada por quatro partes principais. O primeiro é o método, também chamado de verbo HTTP, que indica o tipo de ação que o cliente quer realizar. Segundo é o endereço ou URL, que é o local ou recurso desejado. Terceiro, os cabeçalhos, que trazem informações adicionais, como tipo de conteúdo e autenticação. E por fim, o corpo, o body, que contém os dados enviados pelo cliente, usado em métodos como post. Os verbos HTTP indicam qual tipo de operação queremos realizar em um recurso. Então, os principais são o GET, que solicita dados do servidor, o POST, que envia dados para o servidor, o PUT, que atualiza o recurso existente, o PATCH, que atualiza apenas uma parte do recurso, e o DELETE, que remove um recurso do servidor. O método GET é usado para solicitar informações. Por exemplo, quando acessamos um site, o navegador faz uma requisição GET para buscar o conteúdo da página. Esse método é usado apenas para leitura e não deve ser usado para enviar dados sensíveis, pois eles ficam visíveis na URL. Agora vamos para o método push. O método push ele é usado para enviar informações ao servidor. Um exemplo é quando preenchemos e enviamos um formulário login. Nesse caso, o navegador envia dados ao usuário e senha usando o método push. Normalmente o método push ele é uma forma mais segura de acessar um site, no caso, né? Onde que o site ele vai mandar as informações de login e senha, que somente você poderá visualizar esse método, né? Não pode igual o método cache, que na verdade todo mundo consegue visualizar. O método push é focado só para informações pessoais, informações privadas. É, método put e patch. O método put e patch são utilizados para informações, exemplos tipo assim. A diferença é que o put, ela vai substituir todo o conteúdo em um recurso, enquanto o patch, ele modifica apenas algumas especificações. Por exemplo, vou dar um exemplo, você vai criar uma conta e você quer substituir só uma coisa nessa situação. Tipo um e-mail, tu quer só substituir e-mail. Esse aí está usando como um método patch, que ele vai substituir apenas uma parte do recurso. Já o método put, ele vai modificar todo o recurso. Tu só pode modificar todo o recurso. Então tu vai ter que trocar e-mail, senha e um nome daí, né? Esse é o método put. Normalmente em criação de jogos tu usa esse método put. O método delete basicamente é usado para remover um recurso do servidor. Por exemplo, quando você exclui uma foto de um álbum online, o navegador envia uma requisição delete, pedindo a exclusão daquele arquivo. Basicamente, o delete já explica em inglês, deletar. Basicamente, quando você vai fazer uma ação, você tem a opção deletar.
Essa é uma ação que o site, que o método vai fornecer. As respostas do servidor vêm com códigos que indicam o resultado de aquisição. As respostas do servidor vêm acompanhadas com os principais códigos. A 200, que é tipo, ok, tudo certo. A 201, que é criado, um novo recurso foi criado. A 400, que é basicamente quase qualquer navegador ou qualquer site acontece de aparecer esse erro, que é erro no pedido ou requisição inválida. O 401 é não autorizadas, é tipo quando você vai entrar um site e tu quer entrar em uma informação que existia no site, só que por acaso tu vai entrar e não tem mais essa informação. Significa que eles bloquearam essa página desse site em onde você não vai conseguir acessar. E a 500 é um erro do interno do servidor. Na verdade, todo o servidor fica offline quando tu tenta entrar no servidor, vai ficar carregando infinitamente até aparecer esse erro aí. Outros métodos importantes. Além dos métodos principais, também existem outros métodos, como head, options, connection e trace. O head, ele que retorna apenas para cabeçalhos, sem corpo e resposta. Options, que mostra quais métodos são permitidos para aqueles recursos. O connect, que cria um túnel seguro usando conexões HTTPS. E trace, que retorna a requisição recebida usando depuração. Resumo final. Em resumo, HTTP é protocolo que faz comunicação entre o cliente e o servidor. Cada verbo HTTP define o tipo de ação que será executada. Os códigos de respostas mostram se o pedido deu certo ou não. Como esses conceitos, conseguimos entender que a web funciona de forma padronizada, que segura e eficiente. Muito obrigado a todos pela nosso vídeo.